Bora lá. Gente, olha, agora eu vou falar da forma fatorada da equação do segundo grau, tá? O que seria a forma fatorada? Olha lá. Primeiro nós temos a forma parcelada, que eu já comentei com vocês, ax ao quadrado mais bx igual a mais bx mais c igual a 0. Essa seria a minha forma parcelada, as parcelas a, b e c, certo? Ou eu tenho a minha forma fatorada, que é a que multiplica x1, x menos x1, que multiplica x menos x2 igual a 0. Ai, mas por que eu preciso disso? Eu vou mostrar para vocês nos exercícios que às vezes você precisa saber essa forma fatorada para você resolver o exercício, tá? Se você não souber essa forma fatorada, você não consegue resolver o exercício. Vou mostrar para vocês isso. Então, vamos lá. Eu coloquei um exemplo ali, ó. X ao quadrado menos 12x mais 35. Certo? Então, quando eu sei as raízes, agora é diferente, ó. Quando eu sei as raízes, quando o exercício me dá o valor da raiz, certo? Quando eu sei o valor da raiz, x1 e x2, ó, eu posso colocar na forma fatorada. Qual que é a forma fatorada? Esse x aqui, tá vendo esse x? É da fórmula, ele não muda. Menos também é da fórmula, não muda. E o 5, que é o meu x1. Certo? Vezes, isso também é fórmula. Esse parênteses é da fórmula, esse parênteses é da fórmula, esse x é da fórmula, esse menos é da fórmula, e o 7, que é o meu x2. O parênteses também é da fórmula, o igual é da fórmula e o 0 é da fórmula. Pronto, coloquei na forma fatorada. Certo? Vamos supor que o meu x1 seja 3 e o meu x2 seja menos 4. Como que ficaria isso na forma fatorada? Assim, ó. X, que é da fórmula, menos, que é da fórmula, 3, que é a minha raiz, vezes, que é da fórmula, parênteses da fórmula, x da fórmula. Agora, o menos da fórmula com o menos do x2, presta atenção, o menos da fórmula com o menos do x2 fica mais. Então, aqui ficaria mais 4, igual a 0. Certo? Então, vamos supor que eu tenha, o exercício me deu o valor das raízes. Então, eu tenho x1 e x2. E aí, ele pede a equação. O que eu faço? Coloco na forma fatorada, depois eu faço a distributiva e chego na equação do segundo grau, que o exercício está pedindo. Tá? Vamos fazer o exercício para vocês entenderem melhor do que eu estou falando? Bora lá? Ó, ele diz... As duas soluções de uma equação do segundo grau são menos meio e 1. Então, a equação é... Ao contrário agora, ó. Ele deu o x1 e o x2. x1 menos meio. x2, 1. Ele deu o x2, o x1 e o x2 e pediu a equação. Como que eu faço? Coloco na forma fatorada. Então, qual que é a fórmula? X, como o x1 é negativo, aqui vai ficar positivo. Vezes x menos 1 igual a 0. Ó, forma fatorada, que eu acabei de explicar para vocês. Ah, mas não tem isso daí na equação, nas alternativas. Por quê? Porque agora eu tenho que fazer o quê? O chuveirinho. Esse vezes esse vezes esse. Para poder chegar em uma dessas alternativas aí. Tudo bem? Vou fazer esse exercício na lousa. Bora lá? Vamos lá. O exercício me deu x1 e x2. E ele pede o quê? A equação. Ele está pedindo a equação.
Então, eu vou fazer o quê? Pela forma fatorada. Então, qual que é a fórmula? X menos x1 vezes x menos x2 igual a 0. Eu vou utilizar esta fórmula. O x eu mantenho. x1 eu vou substituir. Menos daqui com esse menos daqui vai ficar mais. Vezes x2, 1. Pronto, substituí o x1 e o x2. Ok? E agora? Agora eu faço a distributiva. Esse vezes esse vezes esse. Então, x vezes x não é 2x, é x ao quadrado, hein? Pelo amor de Deus. X ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. Agora o segundo. Esse vezes esse vezes esse. Meio vezes x, meio x. Meio vezes menos 1, menos meio. Igual a 0. O que é esse meio x aqui? É meio vezes x. Então, aqui eu ponho 1 e faço em cima, embaixo, embaixo. X quadrado menos x mais 1 vezes x, x. 2 vezes 1, 2. Menos meio igual a 0. Quem já visualizou que tem que fazer MMC nisso daqui? Tenho que fazer, porque aqui eu tenho denominador, aqui eu não tenho. Então, eu preciso fazer MMC. Vou fazer MMC antes e depois do igual? Melhor fazer antes e depois do igual, porque daí eu posso cortar o denominador, certo? Então, vamos lá. Vou colocar 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui. MMC de 1, 2 e 1. 2, né? Faço um traço só, ponho 2 aqui. Divido na terra, multiplico no céu. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes x, 2x. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes x, x. 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1, 1. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 0, 0. Pronto. Tirei MMC antes e depois do igual, cortei o denominador. Vamos continuar aqui. Então, ficou 2x quadrado menos 2x mais x menos 1 igual a 0. E agora, o que eu faço? Consigo juntar alguém? X quadrado eu só junto com x quadrado. X eu só junto com x e número sozinho só junto com número sozinho. Então, aqui eu só vou conseguir juntar os dois que estão com x, né? Então, 2x quadrado menos 2x mais x significa menos 2 mais 1. Subtrai e mantém o sinal do maior. Então, fica menos x. Menos 1 igual a 0. Olha uma equação do segundo grau. Olha que bacana. Chegamos na equação do segundo grau. Certo? Só que aí eu olho na alternativa, meu Deus do céu, não tem. Não tem alternativa. Ai, Deus, eu errei. Não. Presta atenção nas alternativas. Presta atenção nas alternativas. Presta atenção. O A teria que ser 3 ou 4. E se eu multiplicar a minha equação inteira por 2? Não vai dar 4 na letra A? Se eu multiplicar a minha equação inteira por 2, não é C e não é A. Não é a C e nem a A, é a D. Isso mesmo, é a D. Por quê? Porque eu multipliquei a minha equação inteira por 2. Se eu multiplicar tudo isso daqui por 2, vai ficar assim, ó. 2 vezes 2, 4. 4x ao quadrado. Menos 1, porque aqui é 1, né? Menos 1 vezes 2, menos 2. E menos 1 vezes 2, menos 2. Agora sim tem a alternativa. Olha que sacanagem que fizeram, hein? Colocar a alternativa multiplicada. Bora lá.
Soma e produto, gente. Quem tá lembrando aí da equação do segundo grau, de quando estudou a equação do segundo grau, sabe que a gente pode achar a equação do segundo grau por soma e produto também, tá? Essa soma e produto seriam as relações de Girard, que foi o cara que descobriu essa facilidade de poder somar as raízes e poder multiplicar as raízes. E aí ficou com o nome dele a fórmula, ok? Vamos lá. O que seria isso, ó? Sabe o x1 e o x2 que a gente acha lá quando a gente faz Bhaskara? Pois é. Se eu somar x1 e x2, ó, x1 mais x2 é menos b sobre a. Mas que b é esse? Aquele b da equação lá do a, b e c. Tá? E se eu multiplicar x1 e x2, eu tenho c sobre a. Eu vou escrever aqui, ó, para vocês. Não vou nem falar, só vou escrever. Tá bom? Deu para entender? Deu para entender? Bora lá, fazer exercício que vocês vão entender melhor isso daqui. Vamos lá! Os números MN, mas MN não é letra? O exercício está dizendo que são números, então são números. MN são as raízes da equação. 4x ao quadrado mais 4rx mais r ao quadrado menos 9 igual a 0. Que equação estranha que é essa que tem duas letras? Pode ter. Qual, então, é o valor de m mais n? Aí você olha e fala, minha Nossa Senhora, os números m e n são as raízes. Olha, ele está afirmando que m e n são raízes. Se m e n são raízes, o que é o m? x1. E o que é o n? x2. Certo? Tá. E o que ele pede? M mais n. M mais n é o que ele pede. Então, ele quer x1 mais x2. Concorda? O que ele quer é x1 mais x2. Porque m mais n é a mesma coisa que x1 mais x2. Ok essa interpretação? Tudo bem? Deu para interpretar bem isso daí? Que agora a gente vai fazer os cálculos. Essa é a fórmula. Então, se ele quer m mais n, ele quer x1 mais x2. Pelo enunciado, pela interpretação que a gente fez do enunciado. Então, se a minha fórmula se a minha equação é 4x ao quadrado mais 4rx mais r ao quadrado menos 9 igual a 0. Quem é o a mesmo? O a é sempre quem acompanha o x ao quadrado. Então, esse é o a. Quem é o b? O b é sempre quem acompanha o x. Quem que está acompanhando o x aqui? Tudo isso daqui. Então, tudo isso daqui é o b. E o c? O c é o que sobrou. É o termo independente, é o que sobrou. Então, tudo que sobrou é o c. Agora eu vou colocar na fórmula. x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. x1 mais x2 é igual a menos, quem é o b? 4r. Então, menos 4r. Quem é o a? O a é 4 sobre 4. Certo? Continuando aqui. x1 mais x2. Se eu tenho 4 em cima e 4 embaixo, eu posso simplificar ou cancelar. No caso, como eles são iguais, eu cancelo.
Vamos. x1 mais x2. Aqui, como eles são iguais, eu cancelo, certo? Então, menos r. x1 mais x2 vale menos r. Se x1 mais x2 vale menos r, e x1 é m e x2 é n, então m mais n também vale menos r. Letra A. Que legal. Arte na Lata, martelinho de ouro. Somos uma oficina especializada em reparação automotiva, completa para te atender. Contamos com o serviço de martelinho de ouro e estética automotiva, restauração de rodas, mecânica completa, culinaria e pintura. Estamos na rua Carlos Gomes, 420, Vila Vitória 2, bem atrás do estádio do Primavera. Arte na Lata, a oficina que seu carro merece. Açaí Container, o melhor açaí de Indaiatuba. Venha provar açaí 100% natural. Cremes sem gordura, mais saudável, mais leve e mais gostoso. Estamos localizados na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, no número 3944. Telefone e WhatsApp 19 3312 2746. Faça o seu pedido para o delivery. Açaí Container, o melhor açaí de Indaiatuba. Mercado baratíssimo, sua economia começa aqui. Produtos com até 50% de desconto. Venha aproveitar os preços baixos diariamente em nossa loja. Aceitamos os cartões de débito, crédito, Pix e dinheiro. Estamos localizados na Avenida Ario Barnabé 376, no Jardim Morada do Sol, Indaiatuba. WhatsApp 19 99999 4550. Mercado baratíssimo, sua economia começa aqui. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras, Projetos e Construções. Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba. Com mais de 5.000 obras já executadas, projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios. José Carlos Tonin Empreendimentos e Obras. Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região. Bom, por onde eu começo? Pelas potenciações, a gente já sabe. Mas o que eu faço com essas potenciações? Eu vou inverter aqui? Nesse caso, a gente não vai inverter. Eu vou resolver aqui primeiro, tá? Então, primeiro eu vou resolver o que está dentro do parênteses. O que tem dentro do parênteses? Uma divisão e uma multiplicação. Eu vou resolver a multiplicação primeiro. Então, aqui, ó. Vou resolver aqui primeiro. Então, esse eu vou copiar. Esse também eu vou copiar. E vou resolver aqui. Como que eu resolvo uma multiplicação quando eu tenho bases iguais? Junto numa base só e somo o expoente. Sempre que eu tenho uma multiplicação com bases iguais, eu vou fazer isso. Juntar em uma só e somar os expoentes, ok? Tá. E agora, quanto que dá essa soma? Quanto que dá 5 mais 5 terços? Vou fazer aqui do lado, ó. 5 mais 5 terços, MMC. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 5, 15. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 5, 5. 20 terços. Então, isso daqui é 20 terços. Então, 2 elevado a menos 7. E aqui, 2 elevado a 20 terços. Ok? Tá, o que eu vou fazer agora? Já resolvi a multiplicação. Agora eu vou fazer a divisão. Então, fica esse daqui de fora, por enquanto, eu vou copiar. E aí, como que eu resolvo essa divisão? Divisão de bases iguais. Vou juntar as duas em uma base só. E o que faz com o expoente quando eu tenho divisão? Subtrai o expoente, não é isso? Então, esse menos esse aqui. Deixa eu colocar o menos mais para cá. Então, vai ficar menos 7 menos 20 terços.
Porque está dividindo. Na divisão eu junto em uma só e subtraio o expoente. Ok? Continuando aqui. Como que vai ficar agora? Esse menos 7 menos 20 terços. Vou calcular aqui do lado também, ó. Menos 7 menos 20 terços. Como é menos no meio, MMC de novo. Coloco 1 aqui, 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 7, 21. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 20, 20. Menos 21 menos 20, menos 41. Menos 41 terços. Certo? Tá, já resolvi a divisão. E agora, o que eu tenho aqui? Uma multiplicação. Sempre quando eu tenho um parênteses e não tenho nada, nenhum sinal antes do parênteses, significa o quê? Que tem uma multiplicação ali invisível. Então, aqui é uma multiplicação. Na multiplicação, como que eu faço? Igual eu fiz aqui, ó. Conserva a base, junto as duas em uma só e faz o que com o expoente? Soma o expoente. Então, esse mais esse aqui. Então, vai ficar 1 terço mais da conta e menos 41 terços do outro expoente. Certo? Vamos lá. E agora? Eu faço esse joguinho de sinal aqui, ó. Mais com menos. Por que eu coloquei parênteses aqui nesse expoente? Porque ele é negativo, tá? Como ia ficar dois sinais juntos, aí eu coloco um parênteses quando acontece isso. Para separar os sinais, ok? Aí mais com menos, menos. Então, aí eu tiro parênteses. 1 terço menos 41 terços. E onde foi parar o mais? No joguinho de sinal. Mais com menos. Virou menos. Certo? E agora? Preciso fazer MMC aqui, ó, para juntar esses dois? Não preciso, porque já está com o mesmo denominador. Então, vai ficar um denominador só para os dois. 1 menos 41. Quanto que dá 1 menos 41? Menos 40. Porque o sinal sempre fica do maior. Então, menos 40 sobre 3. Vamos lá? Bom, como que eu começo esse exercício? Olha, este exercício, por que que ele não é tão complicado? Porque são todas base 2. Quando eu tenho bases iguais, gente, nossa, você tem que levantar as mãos para o céu e falar, meu, meio caminho andado. Tá? Já foi, assim, um meio caminho andado mesmo as bases serem iguais. Mas o 516, a base não é igual. Então, o que eu faço com esse número que tá diferente? Eu vou fatorar ele. Só que tem um probleminha. Esse 516 no livro, ele tá com um errinho, tá? Ele, na verdade, ele não é 516, ele é 512. Então, alterem aí, por favor. Aqui, 512. Tá? Então, vamos lá. Pego esse 512, então, e faço o quê? Fatoro ele para ver se eu consigo chegar na base 2 também. Para ficar tudo 2. Porque eu tendo bases iguais, eu consigo usar o quê? As propriedades. As propriedades de potenciação e as propriedades de radiciação. Ok? Então, vamos lá. 512 fatorando. Por 2, porque ele é par, né? Lembra das regras de divisibilidade? Vou dividir por 2 porque ele é par. Quando eu divido por 2, lembra que eu ensinei vocês aquela regra de dividir o número na metade? Então, metade de 500, 250. Metade de 12, 6. 256. É par, então dá por 2 de novo. Metade de 250, 125. Ou então eu posso pensar, metade de 200, 100. Metade de 50, 25. E metade de 6, 3. 128. Olha como fica mais fácil. Tá par ainda, então por 2 ainda.
Metade de 100, 50. Metade de 20, 10. E metade de 8, 4. 64. Eu só posso fazer isso quando eu divido por 2. Por 2. Metade de 60, 30. Metade de 4, 2. 32. Por 2 de novo. Metade de 30, 15. Metade de 2, 1. 15 mais 1, 16. Fica muito mais fácil dividir assim, né, gente? Muito mais rápido. Quem não conseguiu ainda fazer desse jeito, dá uma treinadinha. Pega um número e vai fazendo. Que aí, de tanto você treinar, você acaba dominando a técnica. 16 dividido por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Acabou a minha fatoração quando dá 1. Então, eu estou fazendo a fatoração para quê? Para deixar na base 2. Eu não estou fazendo uma fatoração para fazer MMC. Eu não estou fazendo fatoração para fazer MDC. É só para deixar na base 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantas vezes o 2 está se repetindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, significa o quê? Que 512 é a mesma coisa que 2 que repete 9 vezes. Certo? Então, 512 é a mesma coisa que 2 a nona. Então, lá no lugar do 512, eu vou colocar o quê? 2 elevado a 9. Então, vai ficar Z igual. Raiz de 2 aqui. Esse eu copio. Esse também eu copio. Esse eu copio. E aqui no lugar do 512, 2 elevado a 9. Aqui, ó. No lugar do 512, eu coloco 2 elevado a 9. Tudo bem até aqui? Deu para entender? Posso continuar? Vamos lá. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu já deixei todo mundo na base 2. Depois que eu deixei todo mundo na base 2, eu começo a utilizar as regras. Certo? Aqui em cima, como não tem expoente, tá um raiz de 2 normal, então eu vou deixar ele por enquanto, não vou mexer. Vamos levar esse raiz de 2 até o final para ver como que vai ficar. Eu vou mexer aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu posso usar a regra da potenciação, a propriedade da potenciação. Duas bases iguais, multiplicando no meio, junto em uma base só e somos expoentes. Aqui, mesma coisa. Junto numa base só e somos expoentes, o que eu acabei de fazer no outro exercício. Então, vamos lá. Raiz de 2 em cima. E aí, eu vou juntar. 2, 3... Deixa eu até fazer maior. Deixa eu fazer maiorzinho para vocês entenderem bem o que eu tô fazendo. Então, ó, lá dentro da raiz. 2 vai ficar 3 aqui, mais, que é da conta, menos 3. Então, ó, esse expoente, juntei os dois numa base só. E esse expoente mais esse expoente. Certo? Vezes aqui. A outra raiz agora. Vou fazer a mesma coisa, vou juntar numa base só. Então, 2. E o expoente? Menos 7 mais 9. Esse expoente mais esse expoente. Certo? Agora é só fazer aqui, ó. Mais com menos, menos. Então, vai ficar raiz de 2 em cima, mantém. 2 elevado a 3 menos 3, né? Porque mais com menos dá menos. E aqui, menos 7 mais 9 vai ficar 2 positivo, porque é o sinal do maior. 2 positivo. Certo? Vou continuar aqui. Então, Z vai ficar raiz de 2 em cima. Embaixo. 3 menos 3 é
Então, 2 elevado a 0 aqui. Olha a regrinha lá de 2 elevado a 0, hein? E aqui, 2 elevado a 2. Raiz de 2 em cima. 2 elevado a 0 é quanto mesmo? Todo número elevado a 0 é 1. Então, aqui vai dar 1. E 2 ao quadrado? 2 vezes 2, 4. Então, raiz de 2. Quanto que é a raiz de 1? 1. Porque 1 vezes 1 é 1. E raiz de 4? 2. Porque 2 vezes 2 é 4. Então, eu tenho que D é raiz de 2. 1 vezes 2, 2. Sobre 2. E agora, acabou? Acabou. Por que acabou? Porque a raiz de 2 não tem exata. Não é que a raiz de 2 não existe. A raiz de 2 existe. Ela é 1,4 alguma coisa. Se você for fazer na calculadora, você vai ver que raiz de 2 é um número decimal. Por quê? Porque não tem nenhum número que vezes ele mesmo vai dar 2. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. Então, não tem nenhum número inteiro que ele vezes ele mesmo vai dar 2. Então, por isso que a raiz de 2 não é exata. Quando a raiz não é exata, a gente não faz. A gente deixa dessa forma aqui. A não ser que no enunciado ele esteja dizendo use raiz de 2 como 1,4, por exemplo. Aí sim você vai utilizar o valor aqui. Mas se no enunciado não está dizendo nada sobre a raiz de 2, você deixa na raiz de 2. Mas o resultado pode ficar uma raiz, professora? Pode. Pode ficar raiz no resultado se a raiz estiver em cima. Se a raiz estiver embaixo, não pode. Se der um resultado com raiz embaixo, aí a gente tem que racionalizar, que vai ser o nosso próximo conteúdo. Tudo bem? Então, o exercício é isso. Não tem alternativa esse exercício, é um exercício dissertativo. Essa seria a resposta final. Raiz de 2 sobre 2. Z igual a raiz de 2 sobre 2. É a resposta final, a gente não tem mais o que fazer aqui. Tudo bem? Alguma pergunta? Bom, já falamos de potenciação, já falamos de radiciação, agora nós precisamos falar de racionalização. O que seria racionalização? Então, eu coloquei aí uma introdução para vocês, tá? Que dentro da matemática existem algumas convenções, né? São algumas coisas, alguns acordos que foram feitos, que isso traz em todos os livros de matemática. E a racionalização é um deles, ok? O que é esse acordo de racionalização? Existe uma regra que diz que não se pode deixar um denominador com raiz. Então, se você desenvolveu o exercício, resolveu o exercício, chegou lá no final, deu um resultado com uma raiz embaixo, você não pode deixar aquele resultado dessa forma. Você precisa o quê? Você precisa racionalizar esse resultado, racionalizar esse denominador, tirar essa raiz de baixo, certo? Do denominador, ok? E para isso existe uma técnica. Existem várias técnicas, na verdade, né? Depende do número e depende do exercício, do que tem ali dentro da raiz, da quantidade de raiz. Existem várias técnicas para a gente fazer essa racionalização. Vamos lá? Racionalizando. Primeiro caso. No primeiro caso, gente, é quando nós temos uma raiz só embaixo. Então, eu já coloquei exemplo aí de cara. Então, olha só. Como que nós racionalizamos um denominador com raiz? Que é este exemplo aqui, ó. Esse denominador, ó, tá vendo que o denominador está com raiz? Nós não podemos deixar ele aí. Nós temos que tirar essa raiz de baixo. O que é essa técnica? Como que a gente resolve essa técnica? Olha lá. 2 sobre raiz de 3. Eu repito aqui. 2 sobre raiz de 3. Aí o que eu faço? Eu multiplico. Ó. Eu multiplico por quem? Pela raiz que estava embaixo. Então, embaixo no denominador eu não tinha uma raiz de 3. Eu vou multiplicar por raiz de 3 aqui e por raiz de 3 aqui. Certo? E aí eu tenho uma multiplicação de frações. Na multiplicação de frações, como que eu resolvo? O de cima com o de cima
e o de baixo com o de baixo, não é isso? Então, quando eu multiplico 2 vezes raiz de 3, eu tenho 2 raiz de 3. Por que não fica raiz de 6? Porque eu não posso nunca misturar um número que está fora da raiz com um número que está dentro da raiz. Essa é uma regra básica, tá? Então, anotem aí. Eu só consigo multiplicar os números quando eles estão os dois fora da raiz ou os dois dentro da raiz. O número que está fora da raiz, eu não posso multiplicar com o número que está dentro da raiz, ok? Então, por isso, fica 2 raiz de 3. Embaixo eu tenho 2 números dentro da raiz, então eu posso multiplicar e transformar essas 2 raízes em uma raiz só. Então, olha lá. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Eu transformo em uma raiz só, multiplicando os números de dentro. Então, quem está dentro, eu multiplico com quem está dentro. Ok? Raiz de 9. Tá, aí em cima, como que eu resolvo 2 raiz de 3? Não tem como, porque eu não posso misturar o número que está fora com o número que está dentro. Então, permanece 2 raiz de 3. Embaixo, raiz de 9, nós já sabemos que é 3, porque 3 vezes 3 é 9, certo? Então, esse é o meu resultado. 2 raiz de 3 sobre 3. Eu posso simplificar esse 3 que está dentro da raiz com esse 3 que está embaixo, fora da raiz? Jamais. Jamais eu poderia fazer isso. Por quê? Porque um número está dentro e o outro está fora. Eu não posso trabalhar com números que estão dentro e fora. Só quem está fora com quem está fora. Então, o 2, que está ali em cima, que está fora, eu poderia simplificar com o número que está embaixo, se fosse um número divisível. Se fosse 4 embaixo, por exemplo, aí eu conseguiria dividir. Por exemplo, vou colocar aqui para vocês, ó. Se fosse assim, 2 raiz de 3 sobre 4. Aí sim eu conseguiria simplificar. Por quê? Porque, ó, o 2 está fora e o 4 está fora. Aí eu consigo simplificar em cima por 2 e embaixo por 2. Então, eu simplificaria ali em cima por 2, sobraria quanto? 1, né? Então, ficaria 1 raiz de 3 em cima. E embaixo, quanto ficaria embaixo? 4 dividido por 2, 2. Continuo? Sim, continuo. Por quê? Uma raiz de 3, raiz de 3, né? Então, como que ficaria aqui? Raiz de 3 sobre 2, nesse caso. Certo, pessoal? Então, é isso. Eu consigo simplificar o número que está fora com o número que está fora. Eu consigo multiplicar ou dividir número que está fora com o número que está fora. E o número que está dentro com o número que está dentro também. Fora isso, não consigo fazer mais nada. Tudo bem? Tranquilo? Olha lá um outro exemplo. 1 sobre raiz de 2. Como que eu faço 1 sobre raiz de 2? Não posso deixar essa raiz de 2 embaixo. Então, olha lá. Repito aqui. E aí, multiplico por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Aí, eu faço 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado. Ou seja, raiz de 4. Certo? No exercício anterior, eu fiz direto. Aqui, eu coloquei 2 ao quadrado. É a mesma coisa, porque 2 ao quadrado é 4. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Então, raiz de 2 sobre 2. Olha lá, o denominador não ficou com raiz. A raiz foi para o lado de cima. Então, é isso que consiste essa técnica de racionalização. É você retirar o denominador com raiz. Deixar o denominador sem raiz. Ok? Há 25 anos, a Império trabalha para entregar valores de uma empresa com estrutura financeira sólida, capaz de cumprir com todos os seus compromissos firmados. Valores para assumir funções que às vezes vão além dos preços acordados, com muita qualidade e credibilidade em tudo que faz.
Valores com a preocupação do bem-estar da sua empresa e do local onde você vive com sua família. Esta é a Império, uma empresa que acredita nos valores. Aqui na piscina.com você encontra tudo para a sua piscina. Você pode encontrar produtos químicos para tratamento, acessórios para limpeza, além de assistência técnica de equipamentos e construção de projetos para a sua piscina. Estamos localizados na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, número 77, Vila Nossa Senhora Aparecida. Telefone 19 99 143 5079. Pensou em piscina? Pensou piscina.com. A Navarro Soluções tem mais de 28 opções de cursos profissionalizantes e cursos em company feitos sob medida para a sua empresa. E para quem já é formado, também temos cursos para a sua extensão universitária. Funcionários públicos de Indaiatuba ainda têm descontos de 10% nos cursos. Ligue agora ou envie uma mensagem para 19 98148 8610 e obtenha todas as informações para o seu crescimento pessoal e profissional. Navarro Soluções, paixão por excelência em educação e formação. Relações desarmônicas intraespecíficas, ou seja, relação que dá errado entre as mesmas espécies. Pessoal, às vezes acaba dando errado aí com pai, com mãe, com namorado, ou seja, relação que não dá certo entre as mesmas espécies. Que vocês têm aí bastante, sempre vocês usam, que é o quê? O louva-a-Deus, né? A viúva negra, sim, acaba tendo aí uma relação onde causa um prejuízo, né, quando o indivíduo consome uma parte ou total parte da mesma espécie. Canibalismo, sim, é quando a aranha come o seu macho, a viúva negra, tá? É quando você tem a parte inteira ou parte dela sendo devorada, sendo comida. Mas isso aí não é predatismo? Não, porque o predatismo são de espécies diferentes. E aí a gente está falando que são umas relações intraespecíficas da mesma espécie. Então, canibalismo, ok? Competição. A competição de espécies iguais, das mesmas espécies, elas nunca vão dar certo. Uma parte vai dar ruim. Qual é a parte que vai dar ruim? A parte mais fraca, a parte que vai perder. Então, vai perder por quê? Território, fêmea, macho, comida, água. Então, eu tenho a mesma espécie brigando entre si por causa desses fatores, né? Ambiente em si. E uma delas vai dar ruim, pessoal. Não tem como as duas ganharem nesse ponto. Então, relação desarmônica intraespecífica entre as mesmas espécies. Aí, o que eu estava falando para vocês agora há pouco ali, ó. Relações desarmônicas interespecíficas. Então, o canibalismo é entre as mesmas espécies. O predatismo é de espécie diferente. Pegou? Pegou aí, ó. Volta comigo. Intraespecífica, canibalismo. Interespecífico, predatismo. Ou seja, é quando eu preciso fazer o outro, né, a outra espécie me favorecendo. Muito, muito comum ser caça, ser território, ser água, ser ambiente, ser fêmea, tá? Se eu vou ter aí uma fêmea entrando no meu bando, eu vou fazer ela embora fazendo o predação. Mas você está falando que é de espécies diferentes, mas eu tenho espécies que acabam tentando se favorecer. Então, por exemplo, existe um tipo de gato de mato, gato do mato, gato selvagem, que ele tem as glândulas mamárias mais interiorizadas, elas são mais internas. Então, quando ela tem filhote, ela procura um outro animal que esteja amamentando e ela empurra seu filhote no meio da cria
para que a mãe que está amamentando amamente seu filhote junto. Neste caso, Érica, mas não vai causar mal. Mas você concorda que numa ninhada muito grande eu posso ter falta de leite para minha ninhada? Então aí eu tenho essa questão de território mesmo, né? De tirar a fêmea do caminho, tirar esse filhote invasor para que eu não tire o alimento da minha ninhada. Então tudo isso são relações desarmônicas que vai causar um prejuízo muito grande a outro. E, pessoal, não adianta assistir History Channel e chorar, porque isso é necessário. Então, quando você estiver assistindo lá um vídeo, né, onde você vê a onça, o leão correndo atrás do coelhinho, você fala, ai, que dó! Mas pensa o seguinte, esse leão, ele também tem filhotes para criar, ele também tem filhote para alimentar. Então, é uma cadeia, é uma teia alimentar que precisa ser alimentado, né? Não tem o que fazer, é natureza. O ruim é quando o homem interfere nisso. Quando o homem interfere e muda, né, esse ciclo, muda essa cadeia, faz intervenções aonde deixa as espécies sem opção, aí é ruim. Mas quando a gente está falando numa savana, por exemplo, numa savana onde você vê um leão correndo atrás de uma zebra, e isso, a biologia é muito legal por causa disso, ela faz esses links, pessoal. Então, por exemplo, eu posso estar dando essa aula, eu posso falar de Darwin. Quando você pensa que Darwin fala que não existe zebras míopes, é por quê? Porque ela foi caçada. E quando ela foi caçada por um leão numa relação desarmônica, onde esse leão precisava alimentar os seus filhotes. Então, automaticamente, eu não tenho zebras míopes passando descendentes míopes. A biologia é toda interligada. E você precisa ter esse clique. Quando você estiver estudando biologia, você tem que pensar assim, qual é o assunto que eu posso linkar com isso daqui? Qual é a matéria que eu já vi ou que eu estou estudando que eu posso linkar? O que o examinador, na hora da prova, pode pedir para mim tratando desse assunto? Então, esteja sempre ligado com o que você já viu e quanto mais conteúdo você for aprendendo, vai linkando com os assuntos dados para que você vá aumentando a sua rede de conhecimentos dentro da biologia. Tranquilo? Então, aí eu tenho a comparação de Darwin, quando ele fala das zebras míopes, com a relação desarmônica, aonde eu não tenho o que fazer. Eu vou servir de alimento ou eu vou caçar um alimento para minha ninhada, para os meus filhotes, para minha prole. Relação desarmônica interespecífica. Eu tenho aí indivíduos que se alimentam de uma parte viva da planta, né? Herbivoria, tá? Aí eles se alimentam de todas as partes de qualquer planta, que não é o caso do vegetariano. O vegetariano é só legumes, frutas e verduras e os derivados, né? Derivados de animais, ovo, leite. E aí a gente vai tendo o não consumo da carne em si. Tranquilo? Relações desarmônica interespecíficas, que é uma competição interespecífica de recursos, tá? É a disputa de recursos entre as espécies. Então, assim, não morre ninguém. Mas, por exemplo, a comida, eles vão competir entre si, espécies diferentes competindo entre si, ambiente competindo entre si, mas não tem morte de nenhuma das espécies. E aí, pessoal, eu tenho essa parte que é muito bacana, porque a gente vai linkar lá na frente quando a gente for falar um pouquinho sobre as pirâmides ecológicas, sobre as espécies invasoras, né? Então, espécies que o homem acaba introduzindo no meio ambiente e que vai sim causar impacto ambiental, né? Que vai causar
problemas para esse ambiente. Se vocês, eu não sei se vocês recordam, há um tempo atrás, algumas pessoas vieram pescar e trouxeram iscas que não eram nativas do Brasil. E essas iscas foram deixadas no rio e elas acharam um meio de sobreviver na natureza, né? Acharam condições ambientais de se procriar. E aí elas não tinham predadores e elas foram aumentando, tiveram que ter intervenção do homem para acabar com essa infestação. Por quê? Eu acabo mexendo na cadeia alimentar, no controle biológico. Se eu não tenho ninguém que vai fazer a predação dessa espécie, automaticamente essa espécie vai acabar influenciando no que ela come. Então eu tenho um desequilíbrio aí nessa cadeia bem significante e eu posso falar que muitas vezes essas espécies invasoras são espécies introduzidas de forma intencional ou até acidental, que é no caso dessas iscas de pesca, e aí eu acabo causando um ambiente, né, um desastre ambiental, aonde eu não tenho predador natural para essa espécie que foi introduzida. Ok? Continuando em relações desarmônicas interespecíficas, ou seja, de espécies diferentes, eu tenho o parasitismo. Parasita é todo aquele que vai viver de forma hospedeira em outra espécie. É o piolho, é o carrapato, é a pulga. Você aí que coça, pode estar sim com piolho. E o piolho, você acaba de saber que ele é uma relação desarmônica interespecífica, porque você é de uma espécie e o piolho é um artrópode, é de outra espécie. E ele está fazendo um parasitismo em você. Sim, você faz parte da cadeia alimentar. Ele é um animalzinho hematófago. Hematófago. Marca aí na sua apostila, no seu caderno, no post-it. Grifa, faz estrelas, corações, pisca-pisca. Esta palavra você vai ver muito na biologia. Hematófago são animais que se alimentam de sangue. Hemato, sangue. Fago, comer. Comer sangue. Hematófago. Você já viu alguém morrer por causa de piolho? Não. Então, é uma relação que não leva o hospedeiro à morte, mas causa aí um grande transtorno para a vida do hospedeiro. Eu tenho dentro do parasitismo duas divisões, os ectoparasitas e os endoparasitas. Ecto, tudo que está do lado de fora. Endo, tudo que está do lado de dentro. Ecto, são carrapatos, pulgas, piolhos e aí por diante. Endo, tudo que está lá dentro. Lombriga, tênia, e é todo bichinho que cresce dentro de você. Ah, Érica, mas eu já vi que a lombriga pode matar. Sim, ela pode matar, mas em um caso aonde é exceção e não a regra, tá? A exceção é que quando tem uma infestação de lombriga, que a lombriga procura o fundo de luz, né? E ela acaba saindo pelo nariz e acaba fechando a respiração da pessoa. Aí ela acaba, mas por ter lombriga, não vai morrer, tá? Eu tive lombriga, você tem lombriga, tanta gente tem lombriga e não morre, beleza? Mas tem que tirar, viu, gente? Não pode ficar aí com verminose, não, porque causa outros problemas, anemia e assim por diante. Não é legal, né, pessoal? Nós temos que ter a vida legal, corpo legal, saúde bacana. Tranquilo? Falando em relações desarmônicas ainda de espécies diferentes, eu tenho o amensalismo. Associação de duas espécies diferentes em que uma inibe a outra. Quando você para pensar, lá na linha evolutiva, né, entre os seres vivos, que eu começo lá em vírus, reino monera, reino protista, reino fungi, reino plantar e reino animalia. Não é isso? A linha evolutiva, eu trago esses reinos. Os vírus, que não é reino, monera, protista, fungi, plantae e animalia.
Então, eles são classificados de acordo com as suas estruturas e as suas partes de evolução. Então, é uma linha evolutiva, que eu vou aumentando o grau de especificidade das coisas, tá? Das funções desses órgãos. Bom, quando você olha o reino Monera e o vírus, né, as bactérias e os vírus, e eu te perguntar assim, o que você prefere? Você prefere ter uma pneumonia viral ou uma pneumonia bacteriana? Ai, Érica, eu não prefiro nada. Tá bom, mas vamos supor que você tem que escolher. Eu prefiro uma bacteriana. Uma bacteriana, ela é muito mais forte, mais resistente. Ela não precisa de célula hospedeira. A bactéria, você vai me trazer N argumentos. Eu tenho certeza que você já estudou o reino Monera e você está afiado no reino Monera e você sabe exatamente o que você vai me responder. Acontece que as bactérias, elas têm o quê? Antibiótico. Os vírus não. Os vírus, elas precisam do meu organismo para que o meu organismo esteja legal, para que ele consiga combater o vírus. Visto o coronavírus que está aí, que a gente está convivendo na pele com ele e tendo que estar com um organismo bem bacana para que os estragos não sejam assim tão significativos como a gente tem visto aí, infelizmente, em alguns casos, tá? Os antibióticos, a grande maioria, não todos, são feitos de fungos. Sim, a penicilina é um fungo e que é feito um antibiótico. Então, quando eu tenho numa relação... Olha só o link de tantos assuntos aí, né? Falei de vírus, falei de bactérias. Viram como interage tudo na biologia? Eu tô falando para vocês que relações desarmônicas interespecíficas, quando eu falo de amiosalismo, é duas espécies diferentes aonde uma vai aniquilar, destruir, acabar com a outra. Neste caso, fungos e bactérias, beleza? Ó, eu trouxe aí um comparativo para vocês dessas relações aí entre espécies diferentes e espécies iguais, né? As mesmas espécies. Tá bem bacana, tá bem colorido, aonde você pode ver direitinho quem faz o quê, quem ajuda quem traz benefício para quem e quem não traz benefício nenhum. Beleza? Bom, eu começo a falar sobre adaptações. Essas adaptações, pessoal, a grande maioria delas, elas vão vir para somar a sobrevivência das espécies na natureza, nos ecossistemas, nos ambientes. Estratégias de sobrevivência a gente chama de adaptação, tá? Então, melhor adaptação ao meio ambiente, como é a melhor forma de obter alimentos, qual a melhor forma de fugir, enganar, disfarçar o seu predador. Isso tudo a gente chama de adaptações. Bom, uma das adaptações mais conhecidas é a camuflagem. Dá uma olhada aí. Acha o bicho. Aqui eu tenho uma coruja, aqui eu tenho uma borboleta, aqui eu tenho um bicho-pau ou bicho-folha, né? Aqui no tronco eu também tenho um bicho e na folha, escondidinho aqui, eu também tenho um bichinho, tá? Então, são todos os modos e meios de se misturarem ao ambiente e se camuflar, fugir do predador. Com a cor, com o formato, com o meio, muito parecido para que não seja comido. Então, assim, por que acontece isso, Érica? A espécie, ela vai se adaptando, pessoal, quando começa a perceber que o número de indivíduos dessa espécie começa a diminuir. Com essa diminuição, o próprio organismo, a própria genética desses animais, elas vão modificando para que as espécies se perpetuem, para ter espécies longas, né, duradouras. Então, só para você ter uma noção, vamos falar um pouquinho de nós, do homem. Quando você pega o homem da caverna, ele tem
o corpo bem mais peludo, os dentes bem mais afiados, muito mais dentes, eles eram muito maiores, a testa era muito maior, bem mais proeminente, né? Tudo isso por quê? Porque ele tinha que sobreviver num tipo de ambiente. Com o passar das eras, né, dos milênios, o ambiente foi favorecendo com que a gente chegasse no que a gente é hoje. Mas nós não somos o final da mutação, nós não somos o final da mudança da espécie. Nós estamos numa constante mudança, nós estamos numa constante adaptação, nós estamos numa constante camuflagem. Por quê? Porque o nosso organismo ele vai se acostumando com o ambiente. Então pode ver, nós temos muito menos dentes, porque hoje nós temos o quê? O que é isso? Trem, Érica? Não, panela de pressão. A panela de pressão ela trouxe um alimento muito mais mole para você. Aonde você não precisa mais pegar a caça e comer uma caça viva. Você não precisa mais dilacerar com seus dentes pontiagudos, né? Você tem alguma coisa que amolece a carne para você. Isso tudo é adaptação ao meio, adaptação aonde se vive. E esse bichinho aí, esse tipo de adaptação à camuflagem, mostra pra gente uma forma de sobreviver. Uma forma de sobreviver é a camuflagem. Outra forma de sobreviver é o mimetismo, tá? O mimetismo também é uma forma de sobrevivência. É uma forma de você ficar livre de não morrer na boca do predador. O que é isso? Bom, o mimetismo é o seguinte, eu tenho espécies que realmente são venenosas, são mortíferas, são letais. E tem espécies que não são mortíferas e nem letais. O que eu faço para sobreviver? Eu não sou letal, eu não sou mortífero, mas eu mudo a minha morfologia, os meus sons, o meu cheiro, o meu comportamento, fico igual a uma espécie que é mortal e vivo minha vida tranquilamente. Mas como que eu sei, Érica, que eu não posso comer essa e posso comer essa? Na verdade, para você não correr o risco, você não come nenhuma. Porque os seus ancestrais foram morrendo comendo isso, automaticamente a gente não come. Isso a gente passa geneticamente para os nossos futuros indivíduos, né? Para nossas gerações futuras. A gente vai passando essa informação genética aonde eu tenho riscos e o que eu não tenho riscos. Então, o mimetismo é eu vou ficar igual a alguma coisa que é muito ruim e eu consigo me safar aí de ser predado, de ser morto. Exercício de fixação. Leia com atenção na tela. Muito bem, pessoal. Vamos lá, eu vou ler com vocês. A erva de passarinho é uma planta que cresce sobre as árvores e que possui raízes que penetram no tronco da hospedeira, sugando a seiva desta até levá-la à morte. Assinale a alternativa que representa o tipo de relações ecológicas descrita entre a erva de passarinho e a árvore. Bom, olha lá! Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa questão para a gente entender o que se pede e o que não. O que é importante para a gente saber nessa questão? Bom, tronco de hospedeira, sugando a seiva até levar à morte. Uma das espécies foi ruim, deu ruim, não foi legal. Eu tive a morte de uma das espécies, tá? Bom, se tive a morte de uma das espécies, é uma relação desarmônica. Não pode ser um mutualismo, uma protocooperação, comensalismo, epifitismo, porque nenhuma delas vai causar a morte. O mutualismo acaba não tendo ação, né, despotencialização, mas não leva à morte, nesse caso, parasitismo. Cuidado, hein? Muito cuidado, porque o inquilinismo, ele também fica na árvore, só que ele não leva a árvore à morte. Ok? Parabéns para você aí, se você acertou esta questão. Vamos lá, mais uma questão aí na sua tela.
Vamos lá? Vou ler com vocês, pessoal. A planta do gênero Crotalaria está sendo cultivada em terrenos baldios, quintais, jardins, vasos e margens de rios, porque atrai a libélula, cuja larva se alimenta da larva do mosquito Aedes, transmissor dos agentes causadores da dengue e da febre amarela, da chikungunya e da zika, né? Tem mais duas coisas aí que não estão nesse exercício. A libélula põe seus ovos em água limpa e parada, da mesma maneira que o Aedes. A Crotalaria é uma planta pouco exigente e conta com bactérias fixadoras de nitrogênio, tornando seu crescimento mais rápido. É bastante utilizada como adubo verde, em rotação com diversas culturas e enriquecimento do solo. O texto permite destacar os seguintes tipos relacionados entre os indivíduos citados. O texto permite destacar os seguintes tipos de relacionamento entre os indivíduos citados. Vamos lá. Letra A, simbiose, inquilinismo e parasitismo. Letra B, mutualismo, comensalismo e predatismo. Letra C, mutualismo, parasitismo e predatismo. Epifitismo, predatismo e parasitismo ou comensalismo, inquilinismo e predatismo. O que é importante você entender aí? Olha lá. Larva que se alimenta de larva. Então, eu tenho o quê? Um predatismo. Olha lá. Larva que se alimenta de larva. Tenho também eu não vou ter a dengue e a febre amarela, ou seja, você é a extinção de alguma coisa aí, de uma espécie que viria a acontecer. Um parasitismo. Então, eu tenho uma espécie que vai ser aniquilada, que é o parasitismo. Bactérias fixadoras de nitrogênio, lembra que eu falei que separadas elas despotencializam? Mutualismo. Então, a letra correta é letra C. Mutualismo, parasitismo e predatismo são as relações ecológicas presentes nessa questão. Beleza?